Gente, esse vídeo aqui é sobre uma petição de um amicus curiae que levou as questões das pensionistas para dentro da ADI 7092. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa baixar a petição e ler a petição toda, tá bem? As pensionistas militares chegaram ao STF dentro da ADI 7092, aquela ADI que pede a inconstitucionalidade da Lei 13954. Excelente jogada, excelente, entendo que seja muito pertinente essa petição e essa discussão nesse momento. Se o STF vai acatar, se o relator vai acatar, porque não fez parte lá do pedido inicial, aí nós vamos ver depois durante o julgamento, tá bom? Vou fazer aqui as honras da casa e depois nós passamos a discutir esse assunto, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, queria dizer a vocês aqui que deixar nosso e-mail também, é o atendimento @augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não pegou, atendimento @augustoleitãoadvocacia.com.br, ou você pode entrar em contato conosco através da nossa página de contatos, que é o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Muito bem, então, primeiro, o que é um amicus curiae, vou falar rapidamente, é alguém que pode auxiliar uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. A ADI 7092 ela tem muitos amicus curiae, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que participam da ADI 7092 levando novas informações, levando petições, pedindo que seja apreciado determinado tema, determinada situação. E esse amicus curiae aqui, eu vou só dar o nome dele aqui, Alan Giovanni Ferreira. Ele já foi militar do Exército, ele foi uma das vítimas da Lei 13954, que ele foi excluído indevidamente pelas Forças Armadas em razão de saúde, e quando ele não deveria ter sido excluído. E aí ele já tinha trazido as questões voltadas para a reforma, para a saúde, para o desligamento correto, desligamento incorreto de militares temporários, e ele resolveu trazer essa parte aqui voltada para pensionistas militares, porque as pensionistas, algumas chegaram lá no STF, em algum agravo que trazia alguma matéria constitucional, e aí tinha uma decisão de alguma tutela, a tutela foi negada, quando foi agravado. Em alguns casos eu vi aí 2, 3 decisões lá do STF voltada para pensionistas militares, falando de VPNI, falando da contribuição, e ele está levando aqui de maneira muito inteligente para o STF, para que o STF aprecie questões que podem ser consideradas inconstitucionais. A primeira delas é a maior queixa das pensionistas militares, que é a contribuição. Ele traz aqui o porquê que a contribuição deve ser descontada também da pensionista se o militar já descontou isso pela vida toda. De acordo com a tese apresentada aqui, se o militar já descontou por toda a vida, já aconteceu o que em direito tributário se chama de fato gerador, que é militar desconta a vida toda, deixa a pensão para os seus beneficiários. E aí ele critica aqui a questão das pensionistas depois do militar continuarem descontando, tá? Que mais?
ele traz aqui a questão, inclusive, da contribuição criada para pensionistas de ex-combatentes, porque a contribuição ela foi majorada para os militares, que já era de 7,5%, depois ela foi criada para as pensionistas militares, criada para os alunos das escolas, e também foi criada para pensionistas de ex-combatentes, tá? Então, que não havia. Aí ele diz aqui, ele diz o seguinte, ó, eu quero até ler para vocês aqui, ele diz assim, abre aspas, é ilógico, é contraditório pagar por benefício que jamais será concedido a ninguém. Outra queixa das pensionistas militares. Eu tenho muito comentário, isso eu acompanho muito aqui no YouTube, as pessoas perguntam, por que eu tenho que contribuir se eu não posso deixar para ninguém? E aí, normalmente, é uma filha de militar que não vai deixar essa pensão militar para mais ninguém. Tá? E ele trouxe aqui muito bem a questão da VPNI, porque a VPNI era o seguinte, olha, se houver decréscimo, se cair o valor que você está recebendo, tem que ter vem uma lei nova, mexe, tira um adicional, coloca um adicional. Em princípio pode mexer na estrutura remuneratória desde que não tenha decréscimo, desde que não baixe o valor que aquelas pessoas estão recebendo. E aí, dentro do Supremo Tribunal Federal não era discutida a questão de bruto, líquido, assim, baixou, tem que implementar uma VPNI e acabou. O que era a VPNI? Se eu tenho aí alguém que recebe R$4.000 e aí passou a receber, vamos mexer no exemplo, ver se eu coloco exatamente o mesmo exemplo de um vídeo que eu já fiz. Alguém que recebe R$8.000 passa a receber 6 depois da lei, tem que implementar uma VPNI de R$2.000 para ficar o mesmo valor, para que aquela pessoa não tenha perda líquida de valores. E aí, conforme vai tendo reajuste do soldo, reajuste de adicional, algum tipo de reajuste, essa VPNI ela vai murchando, ela vai mirrando, até que não sobre nada, e aí a pessoa passa a receber 8.000, passa a receber 8, 9 e continue. Mas que uma lei que reestrutura e que mexe na estrutura remuneratória, que ela não traga perda líquida de valores. Tá? Bom, acontece que, eu até vou ver depois quem exatamente fez isso, se foram os nossos amados deputados ou se já saiu do Poder Executivo com esse texto. Tá? Foi inventada a VPNI líquida. O que é isso? Os deputados e senadores e o Poder Executivo, dependendo de se a lei já veio assim do Palácio do Planalto ou se ela foi modificada durante o processo legislativo, ela diz o seguinte, olha, existe VPNI, tá? Concordamos, tem que colocar ali aquele valor para que a pessoa não tenha perda, tudo bem, mas só quando tiver perda bruta. Se tiver perda líquida, não tem VPNI. Está escrito isso na lei, 13954. E o que a lei fez? Aumentou a contribuição. Quando eu aumento a contribuição, eu mantenho o mesmo valor bruto, eu corroo esse valor com a contribuição. Então eu tenho uma perda líquida sem mexer no bruto. E aí eu não aplico VPNI para ninguém. Eu estou esvaziando a questão da VPNI. Até agradeço aqui o colega, o Alan, que citou um vídeo meu falando de VPNI. Então, muito obrigado. Muito bem, tem mais um ponto aqui, bem importante, que é o tema 1177. É o que diz assim, que a Lei 13954, em um dos seus artigos, ela diz que os estados teriam a mesma contribuição da União. Então, vem uma lei federal e mexe na vida dos estados, tá? E houve um tema, uma ação que chegou lá no STF e viram que tinha muitas ações naquele sentido, e chegaram à conclusão de que nesse ponto a Lei 13954 ela foi inconstitucional. Só que isso foi apreciado pelo STF e se chama em controle difuso e não em controle concentrado. Para quem não é do direito, é o seguinte, decidiram um tema, então toda vez que alguém ingressar com uma ação querendo não pagar a mesma contribuição da União, porque existe uma lei estadual dizendo o contrário, quando chegar lá na STF, essa pessoa deve ganhar, porque eles vão aplicar o tema 1177. Só que a lei não foi modificada, a lei não foi declarada, nenhum trecho da lei foi declarado inconstitucional, está tudo valendo. Então, ele traz aqui de maneira muito inteligente
o tema 1177 para que seja apreciada dentro da ADI, para que ela possa, algum trecho da lei possa ser declarado mesmo inconstitucional, e aí deixe de ser aplicado desde o início, e aí não haja necessidade de que todas essas pessoas ingressem em juízo. Depois, ao final, ele ainda faz uma crítica à súmula vinculante número 37. Essa crítica diz o seguinte, que ainda que o Supremo Tribunal Federal e que o Poder Judiciário não possam se utilizar da isonomia para equiparar algum tipo de carreira, equiparar algum tipo de valor, o Poder Judiciário pode fazer o controle de constitucionalidade, pode fazer o controle de legalidade, mesmo que o fundamento não seja somente a isonomia, que é o assunto da súmula vinculante número 37. Das questões voltadas às pensionistas militares, ainda teria mais uma, mas aí ela é de objeto lá do STJ, e não aqui do STF, que é a questão do Fundo de Saúde. O FUSEX, o FUNSA e o FUSMA, que estão sendo julgados lá no STJ, já no tema 1080, ou no tema 1080 no STJ, estamos aguardando esse julgamento. Queria agradecer ao Alan aqui pela intenção e pela providência prática de levar as questões voltadas às pensionistas militares para dentro da ADI 7092. Esperamos que elas venham a ser efetivamente apreciadas e que o Supremo Tribunal Federal não utilize algum requisito formal de mas ela não estava lá na petição inicial, eu não posso apreciar essas questões, que eles efetivamente apreciem isso e tragam soluções às pensionistas militares. De repente, as coisas andam mais rápido no Poder Judiciário do que no Poder Legislativo. Em vez de termos uma lei nova, podemos ter aí, de repente, uma ADI que declara alguns trechos da Lei 13954 inconstitucional e que já melhora a situação das pensionistas militares, já melhora a vida dessas pensionistas militares. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Queria ainda deixar com vocês nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, ou você pode entrar em contato conosco através da nossa página de contatos.